pouquinho mais sobre a história desse ritmo subversivo que virou patrimônio da humanidade, eu gostaria de chamar aqui, para compor a nossa mesa, o historiador e nosso mediador do dia, Marcos Vinícius Santana. Luiz Fernando Barbosa Santos, representando a velha guarda da Unidos de Putuara. Jocelino Júnior, do Instituto Raízes. E Ana Paula Rocha, coordenadora do bloco Afro Kizomba, que inclusive vai tocar aqui em cima. Bom, sejam bem-vindos à casa de vocês e eu vou sair aqui para assistir um pouquinho, então volto com vocês. Primeiramente, novamente, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui falando de samba. Nós estamos aqui adentrando um espaço que por muito tempo foi relegado, à cultura popular, não só no sentido do espaço físico, mas o estilo de espaço também. Por muito tempo, não só esses espaços, mas a cidade como um todo foi relegada ao público preto e às manifestações culturais de origem negra. Então é um prazer muito grande a gente estar aqui dentro, falando de carnaval, samba e cultura, uma mesa aqui que acho que não teria como ter mais propriedade para falar sobre isso, Meu nome, como já disse, meu nome é Marcos Vinícius Santana, sou historiador, formado pela UFRGS, e lá também fiz um mestrado em Estudos Urbanos e Regionais, que é pelo problema da geografia, eu também estudei samba, identidade, samba como elemento propulsor de identidade da cultura e do pertencimento urbano. E estou aqui, fui convidado para mediar essa mesa, com muito prazer. Estou ao lado de não só referências, mas também amigos. Então acho que não teria como não me sentir mais à vontade. E essas pessoas que eu me refiro, vou colocar para apresentar, vamos fazer o que? Nós, por aqui, daqui para cá. Eu quero deixar. Ana, primeiro. Ana, por favor, você é presente. Eu acho que. Bem, esforço. Mais velho que eu, não? Não. Então tá. Gente, meu nome é Ana Paula Rocha, também sou historiadora do Marcos, atuo também na educação básica e na educação popular, na rede de formação, e também no bloco Afro Kizomba. Aquelas várias coisas que a gente vai fazendo aí, também pesquiso cultura negra e sou especialista em promoção da igualdade racial na escola, amante do carnaval, amante do samba, filho de sambista, e é isso, os tambores da nossa vida, o samba é a nossa vida. Uma boa tarde a todos e a todas. Como bem disse o Vinícius, eu sou Luiz Fernando. Sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo, na parte de Direito, sou advogado, e coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas do campus. E sambista inveterado, inoculado este bom vírus, pela família, integrante da velha guarda da Unidos de Putuara. Eu fui presidente em 1989, 90, quando eu tinha 29 anos, fui o primeiro presidente campeão da agremiação. Sou integrante dela na bateria desde 1974. Então, embora a minha barba branca demonstre um pouco de idade, sou um jovem senhor e apaixonado pelo samba. E atuo como advogado também na área dos direitos culturais. É uma parte esquecida da nossa Constituição, que está lá no artigo 225, que eles acham, o Estado acha que prover a fruição da cultura é um favor, não, é um direito. Por isso que eu aceitei o convite e gostaria de agradecer bastante o convite. Me fizeram como professor, embora eu seja da velha guarda, estou aqui como integrante da velha guarda também, o Tony, que a gente tira o chapéu, também um dos grandes lutadores do movimento negro e da cultura do samba português. Obrigado.
Olha, eu pego um nicho de gancho aqui na fala de Fernando, que se por algum momento eu me referi como presidente, já até explicado, ele é presidente da nossa escola, né? Então, se eu me referir a alguns aqui, pelo nome que não é o conhecido apresentado, porque estamos entre amigos. Sereno, gente, boa tarde, meu nome é Joselino. Nós estamos aqui numa mesa da educação básica, né, praticamente. Uma mesa só de professores e a professora Ana Paula. Eu não, diferente da Ana e do Marcos, eu não sou historiador, sou pedagogo, professor da educação básica, trabalho aqui de Vitória e tenho uma atuação no Instituto Raiz, né, aqui no mundo da piedade, principalmente, pensando na salvaguarda e memória do samba capixaba através de ações e projetos que valorizam essa identidade do nosso carnaval, do samba, das agremiações, dos nossos griots, e a gente tem feito esse debate já há algum tempo, no sentido de fortalecer as nossas práticas de manifestação cultural do carnaval capixaba, do samba e daqueles que compõem essa grande festa que é o nosso carnaval. E é isso, estou muito feliz de estar aqui para compartilhar um pouco do que a gente tem contribuído aí no cenário, né, do capixaba. Atualmente também a gente trabalha no Museu Político Capixaba, estou lá no CANI, espaço importante para a nossa cultura negra, para o nosso cultura negro, e é isso. Bom, gente, aqui a gente tem, o nome diz, uma roda de conversa. Então acho que a separação não vai ser, colocar um tempo separado para cada um falar. Não, a gente está aqui num formato bem circular, bem horizontal. E a gente separou assim, algumas perguntas, algumas questões que a gente pode jogar, mas que essas são minimamente direcionadas, né? A gente tem aqui um griot, uma representante do bloco afro, um representante do Celino também, que se apresentou como diretor da Liga, né? Então pode falar para carnaval na sua forma contemporânea. Mas aí sintam-se, todos liberados para falar sobre o assunto, o tópico que a gente vai direcionar. E aí essa mesa que a gente tem, um nome, roda de conversa com o nome Samba, Subúrbio e Subversão, eu acho que seria melhor a gente começar pela história, entender o que liga esses três pontos, o que a gente pode trazer desses três pontos de discussão, até chegar na contemporaneidade. A gente podia falar, presidente, você podia falar um pouquinho para a gente sobre a história do samba no Brasil, a sua ligação com o subúrbio, e ele como formação de isenção, e como que a gente pode dizer que ele também é capixaba, está presente na cultura capixaba. Eu trouxe uma apresentação que é o fio condutor desse debate. Gostaria até de parabenizar o tema, que ele se coloca num tripé. Ele coloca o aspecto cultural, uma produção cultural que é o samba, coloca essa produção cultural vinculada a um território, que é o subúrbio, suburbano, o conceito geográfico, e quem fala que é suburbano é quem se acha no centro, no poder, Você é suburbano, você fica lá relegado lá na sua escondido. E também a questão da subversão. A subversão, aquele aspecto de você, que tem duas visões da questão da subversão. Fala na tela cheia do instantinho. Deixa eu colocar aqui. Não vai ser. Eu até escutei umas coisas psicodélicas, assim, que o carnaval é bastante colorido, Ele já subverte a ordem a partir das cores, Então, essa discussão da subversão é de que o samba, desde quando ele vem, ele já é subversivo. Porque qual é o conceito de subversão? O samba já com essa dimensão do enfrentamento, do desprezo. E conversando aqui com o Guilherme Lua, que nós estávamos ouvindo ali o coral, ele fez uma citação interessante por esse momento que a gente está vivendo, da celebração da sofrência. Aqueles que têm muito dinheiro agora estão na hora de cantar a sofrência. E o samba é o inverso, que ele canta como uma invenção desse enfrentamento, esse desprezo. Ele inventa, o samba inventa a batucada justamente para enfrentar esse desprezo. A gente pode ver a música de Assis Valente, de 37, talvez vocês lembrem, a gente era triste, amargurada, inventou a
para deixar de padecer. Esse é o prazer, salve o prazer. Ou seja, aquelas populações abandonadas no subúrbio tiveram que inventar o samba nas batucadas para ter pelo menos um momento de esquecimento no sofrimento da vida. E é esse momento que a gente vê o subúrbio, o centro inventa o subúrbio. As reformas urbanas acabam com os cortiços e se criam as favelas, empurram essas populações empobrecidas para as periferias, lhe negam os transportes, e a gente vai ver que outras negações também, da parte do saneamento, ou seja, a questão do subúrbio é uma discussão evidentemente geográfica territorial. E o que é territorial? Quem vive naquele território de cultura do samba, ele transmite através das suas músicas, dos seus poemas, aquilo que ele está vivendo. Na obra de Milton Santos está muito claro isso, o Fio Vermelho, que o território é a base do trabalho, da vida, e de trocas materiais, espirituais. E o samba não tem coisa melhor que uma troca imaterial, de algo que ele está sentindo para o bem e para o mal, para transmitir através da música. E isso a gente já vê na obra de Chico Buarque, já bem recente, Subúrbio, que ele já coloca o abandono desses territórios ao nada, que essas pessoas que não têm frescura nem atrevimento, só a contrassenha deles é cara na tapa, dar a cara na tapa, sofrer, é um Estado lhes negando tudo. Mas aí a gente chega no que é ser subversivo. Para quem está no poder, aquele que questiona a injustiça, ele é subversivo. Ele não está se conformando com a miséria. Mas quem se conforma com a miséria e sofrimento? Então, a palavra subversivo tem duas vertentes. A vertente de quem detém o poder é a vertente daquele que está no sofrimento. E dessa vertente daquele que está no sofrimento, essa ação subversiva dele é da esperança, do inconformismo e um desejo profundo de mudança. E isso a gente vai ver em vários sambas, as letras, principalmente dos anos 20, dos anos 30, esse inconformismo nas letras. E eu separei algumas interessantes, que é a dor causada pelo preconceito racial. Nessa época dos anos 20, dos anos 30, o preconceito racial tinha base científica, uma pseudociência, que só foi derrubada depois da Segunda Guerra. Enquanto o nazismo que tinha, e o fascismo, tinha sua base, entre aspas, científica do racismo, perdeu a guerra e tivemos que ter um mundo diverso culturalmente e racialmente. Então a discussão racial até antes do final da Segunda Guerra, as músicas retratam bastante este preconceito racial, e pseudo-científico. E aí nós vemos a música Preconceito, cantada por Orlando Silva, ele falando do clima quente, os povos de clima quente tinham a pele morena, então era objeto de racismo. Então esse samba, não sei se vocês lembram, eu nasci num clima quente, você diz a toda a gente que eu sou moreno demais, não maltrate o seu pretinho que lhe faz tanto carinho, que no fundo é um bom rapaz. Ora, esses versos, aquele que detém poder quer ser bem tratado pelo afrodescendente, mas ele não dá a resposta do mesmo tratamento de igualdade. E é na segunda parte do samba e ele detalha muito bem isso. Você vem de um palacete, eu nasci num barracão, sapo namorando a lua numa noite de verão. Eu vou fazer serenata, eu vou cantar minha dor. Olha, meu samba vai, diz a ela, que o coração não tem cor. Então ele usa o samba como um instrumento de transmissão da mensagem, como se fosse uma súplica de uma igualdade racial. E o samba sendo, a música sendo este grande instrumento de transmissão da mensagem da povo.
E aí nós veremos outros, o samba fazendo essa resistência, sendo subversivo e utilizando a mídia mais potente da época, o rádio. O rádio está fazendo 100 anos, agora, 2022. E eles precisavam de conteúdo para o rádio. E aonde vem esse conteúdo? Quem queria ouvir rádio, ouvindo música clássica no rádio? É o que eles transmitiam. O rádio só passa a ser esse grande sucesso de mídia a partir do momento que toca o samba, se populariza. Todo mundo querendo ter um rádio, e tem vários sambas falando dos vizinhos de rádio, todo mundo indo para a casa do vizinho ouvindo rádio, assim como tinha um televizinho, e nem todos tinham televisão, o vizinho assistia televisão na casa do povo. Então essa música Tempos Idos, de Angenor de Oliveira, mais conhecido como Cartola, e aliás, ontem ele faleceu no dia 30 de novembro de 1980. Ontem é a data do falecimento dele. E ele canta essa música Tempos Idos, que ele praticamente conta a história de todo esse trajeto, esse itinerário, de como o samba foi subversivo, como ele sai de uma música, de um movimento cultural altamente reprimido e chega a ser política de Estado. Essa música Tempos Idos eu gosto muito de cantar, né? Os tempos idos nunca esquecidos trazem saudades a recordar. É com tristezas que relembro coisas remotas que não tem mais. Uma escola na Praça 11 testemunha o lar, e perto dela uma balança onde os malandros iam sambar. Aí ele faz na primeira parte do samba a origem, né? Como que o samba sai dos cortiços e vai para o meio da rua tentando se socializar nas movimentações de carnaval. E nessa segunda parte ele fala: depois aos poucos o nosso samba sem sentido se aprimorou, pelos salões da sociedade, sem cerimônia ele entrou, já não pertence mais à praça, já não é samba de terreiro, vitorioso ele partiu do estrangeiro. Então ele coloca nessa parte do samba toda essa evolução de aceitação social que o samba começa a galgar, começa a se excluir nos movimentos sociais e vai para o estrangeiro a partir de uma doideira do dono do grupo de Santos, que pegou os 5 batutas lá e levou para Paris, né? Pixinguinha, Noel Rosa, essa turma toda, tá? E esse estrangeiro, que eles vão para lá, tomam contato com outras músicas afrodescendentes que também estavam logo pós Primeira Guerra efervescendo em Paris, né? Que era o blues e o jazz. Foi quando o Pixinguinha tomou contato com o saxofone. Ele não era saxofonista, ele foi conhecer o sax lá com a turma do jazz. E ele, exímio musicista, né? Traz essa daí, revoluciona a música brasileira com esse contato. E a última parte, que eu acho muito interessante, né? Que ele enaltece essa parte do racismo cultural, desse samba, quando ele coloca nessa última parte do samba, e muito bem representado por inspiração de geniais artistas, o nosso samba, humilde samba, foi de conquistas em conquistas, conseguiu penetrar no municipal, depois de percorrer todo o universo, com a mesma roupagem que saiu daqui, exibiu-se para a Duquesa de Quente do Itamaraty. Essa parte do samba, ele coloca a dificuldade da cultura do samba ser reconhecida como cultura e ter direito a entrar no espaço público, construído com dinheiro público, que era o teatro municipal. E ele fala dessa luta, dessa dificuldade tão grande, que ele teve que percorrer todo o universo para fazer isso, para dar uma noção dessa metáfora, da dificuldade do reconhecimento da cultura do samba como uma cultura popular e com direito também de usufruir os equipamentos, né? E sendo inclusive uma política de Estado na última estrofe, quando ele coloca que exibiu-se para a Duquesa de Quente do Itamaraty, foi dentro já da política governamental e fazer o samba como elemento identitário da nação brasileira, né? Então tem que ela que quis mesmo ouvir o samba, né? Assim como quis manter contato com o jogador de futebol também. Então é um país cuja sua maior produção não era café nem banana, e
e sim na produção imaterial, na música, no futebol, né, dessa nova economia que a gente está vendo agora, a economia não material. Nossa. E aí a imagem da Praça 11, para onde eles iam, que foi abandonada essa Praça 11, que os ricos foram para Copacabana. E aonde está algo abandonado, os ricos foram para lá e tomaram conta. Né? E foi ser objeto de alta repressão policial. Assim como a gente vê as praças com os meninos hoje dançando rap, chega lá a polícia para dar acertada neles. Né? A mesma. Né? Então, gente, essas precarizações que aí a gente cai num território precarizado, e quantas músicas nós não cantamos lata d'água na cabeça? Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, só que morre não se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria. A gente canta essa música, e eu bufei aqui o vermelho, mas a gente canta numa felicidade do Estado negando saneamento, habitação e pauperização da mulher, fazendo a mulher subir e descer para pegar água e não ter com quem deixar a criança, e para isso ela tem que levar pela mão. E eles cantavam, e a gente canta, a gente vê isso. E essa violência a gente acaba não percebendo. E por isso que eu gostaria de enaltecer bastante o tema samba que eu quero ver. Né? Querendo ou não, essa roda de debate está tirando cortinas, né, ideológicas e mostrando por trás do samba coisas que não são mostradas, que não são alertadas. E precisa dessas rodas de debate para nós descortinarmos, né, e ver que por trás de uma obra de arte, de um samba, ela tem uma denúncia social, ela tem uma angústia, ela está denunciando o desprezo, ela é subversiva, né, ao questionar o amigo. E aqui ao final, né, eu grifei, né, sonhando com a vida no asfalto que acaba onde o morro principia. Que é a maior denúncia dessa de que as melhorias urbanas não chegam aos morros, elas só chegam no sopé do morro, para ali é o abandono. E aqui, né, na letra, isso deixou claro essa divisão, aonde o Estado vai, e aonde o Estado nega. Essa lá da água na cabeça, é muito claro isso. E aí as imagens lúdicas, né, da precarização da mulher, do trabalho da mulher. E ela ainda chega em sua velhice e é negada, inclusive, a aposentadoria, porque não reconhece, o Estado não reconhece que o trabalho da mulher ele teria que ser protegido pelo Estado, pelo sistema da previdência. Né? E ainda, no samba, né, lá para dar, na cabeça, era vitória, né? Todo mundo achava isso lindo, mas precisa um debate do samba que eu quero ver para nós olharmos esse do outro lado. E aí, não só as questões da habitação, das condições de vida, mas condições até assalariadas, que sequer eles conseguiam comprar roupa. Então, quando a gente canta a música de Noel Rosa, com que roupa, agora estou pulando como um sapo para ver se escapo desta praga de luto. Ou seja, o trabalho era uma praga. O cara trabalhar e não conseguir sequer uma remuneração justa. Né? Já estou coberto de farrapo, eu vou acabar ficando nu. Meu terno já virou estopa e eu não sei mais com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Ou seja, não ter direito ao entretenimento porque não tinha um vestuário para ele. Né? E ele, para não se sentir alijado da roda de samba, né, ele questionando, por que roupa, cara? Você me chamou para o samba, que roupa que eu vou? E hoje, quando os jovens também não vão às festas porque não tem o tênis da marca, né? A mesma coisa. Né? A mesma coisa. É um simbólico cada vez mais exigido. Né? E outra linda também, que diz essa questão da roupa, esse samba do Cartola que eu adoro, Festa da Penha. Né? Diz que é uma das músicas mais alegres de Cartola. Todas elas são lá no York. Né? E essa do Cartola, que eu gosto muito, ele já chega assim, uma camisa, um belo usar, alguém me empresta. Hoje é domingo e eu preciso ir à festa. Não brincarei, mas pagarei uma oração.
pedindo a santa padroeira proteção. Entre os amigos encontrarei algum que tenha. Hoje é domingo, eu preciso ir à penha. Levarei dinheiro para comprar velas de cera. Quero levar flores para a santa padroeira. Só não subirei a escadaria ajoelhado, para não estragar o terreno que foi me emprestado. Ou seja, a penha, um local onde eles apresentavam as músicas. Por isso que na parte da música ele não brincarei. Ou seja, ele não foi lá para cantar, só foi para rezar. Então no samba já justifica, se me empresta o tempo, eu vou lá cantar samba. Né? Mas só não subirei, só não paga a promessa, porque iria estragar o terno do povo. Então a gente já imagina o estado de pauperização desses autores desse samba nesse tempo. Próximo, por favor. E aí eu fiquei imaginando qual o tamanho da escadaria da Igreja da Penha. Eu imagino que ela nossa aqui já é dolorida, que virar o cara subir isso daqui, ajoelhar, haja terra, né? E agora colocaram até um bondinho que vai até lá, a gente imagina o que era subir a Penha, né? Pensando quem trabalhou, né? Com certeza algumas mãos negras e indígenas calejadas, né? Próximo. E aí a gente sai ao final da guerra, acaba-se, a guerra não acaba, o racismo científico não tem mais base, foi derrotado na Segunda Guerra. Aí começa um racismo cultural. Aquele racismo com a cultura que eu não aceito o que você gosta ou que você produz, o seu material. E essa música, Pra Que Discutir com Madame, de Janet de Almeida e Haroldo Barbosa, ela é de 47, logo após a guerra. Né? O interessante é que ela fala assim: Madame diz que o samba não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba democrata é música barata, sem nenhum valor. Né? Então, quem está no poder se acha o direito de valorizar qual cultura tem valor e qual que não tem. Né? E o segundo, que toda a miscigenação brasileira é ruim, ou seja, as bases reproduzindo as bases do racismo científico, que o Brasil era atrasado porque ele era mestiço. Né? Então, no samba faz essa denúncia, olha, perderam a guerra, mas continuam com o racismo cultural e com essas condutas também. E aí, no segundo ele reafirma a intenção do poder, né, que aquele que detém o controle da cultura, dos equipamentos culturais, ele coloca: vamos acabar com o samba. Madame não gosta que ninguém sambe, vive dizendo que o samba é vexame. Para que discutir com a madame? Então, o próprio sambista, os autores falaram: discutir, vamos continuar com a nossa vida, né, e não faz o enfrentamento, né, espera que o tempo, né, dilua esse ataque. Ainda vem a grande crítica da valorização na primeira estrofe do que é arte para ir para os equipamentos culturais públicos e o que não é arte, e pelo uma força. Né? Aí, no carnaval que vem também com o povo, meu bloco de morro vai cantar ópera, e na avenida entre mil apertos vocês vão ver gente cantando concerto. Madame tem um parafusamento, só fala veneno, meu Deus, que horror. O samba é brasileiro, democrata, brasileiro, na batata é que tem valor. Ou seja, a democracia, ele fala: olha, só tem valor, é isso, e faz a crítica. Então, os equipamentos públicos só pode ser a arte europeia, o eurocentrismo e as outras culturas. Não tem direito à fruição, à exposição dos espaços públicos. Né? Esse questionamento desse samba, eu acho ele lindo, né? E peço desculpas a você que eu me estendi muito. Né? Essa evolução da crítica dos valores culturais e reafirmando direitos culturais, eu acho que tem um ápice no Carnaval de 2019, né, feito pela Mangueira, na letra Histórias para Ninar Gente Grande, né, que canta esse samba me emociona, que ele traz a história, né, de heróis e pessoas que lutaram pela igualdade racial, cultural, tudo. Né?
Mangueira, tipo, mangueira, tira a poeira dos porões roadeadas, dos teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país, de lecíos jamelões, são verde e rosas multidões. É lindo isso daqui, Leci Brandão, jamelão, né? Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu nego, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão que descobrimento, tem sangue retido, pisado atrás do herói, emoldurado, mulheres tamoios mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Então, um retrato que foi colocado no país nosso, nós não estamos. E esse samba vem dizendo, ó, esse país é formado por nós. E nós temos que estar nesse livro. Nós temos que estar nesse livro. E como que nós estamos nesse livro? É o samba que eu quero ver. O tema, o samba que eu quero ver, é o samba dizendo, eu quero serviço, eu exijo serviço. Eu sou produtor de conteúdos culturais. E conteúdos culturais é um valor material dessa nação. Eu quero serviço e jamais ser obscurecido, que é uma palavra também de cunho racial. Eu não quero ser apagado, eu não quero ser negligenciado. E aí eu só venho agradecer a vocês por esse momento, pedir extremamente desculpas pelo isso, eu me emocionei. E aí, quem quiser me encontrar aí, é só ir nas rodas de samba de Jutiquara, no domingo lá no Chorinho, a gente está cantando, dançando com o meu amigo Tony, indo nas excursões da velha guarda do Império Serrano, tomamos todas as Heineken lá em Sambóia, tomamos já vamos cair, o piso é muito pisinho. Obrigado. Presidente, a gente tinha separado algumas outras perguntas, caso não tivesse ficado claro, a abordagem do palestrante sobre esses três temas, três tópicos que compõem o título da mesa, mas acho que se faz necessário. Falou muito bem e de uma forma muito legal, que é trazendo o samba, os sambas em si, como elemento histórico. Os sambas de enredo e os próprios sambas de roda, as letras em si, elas são fontes históricas. Porque o samba nada mais é que um elemento social, além de musical. Presidente? Aí a gente fala, você falou ali muito legal colocando a Praça 11 e essa luta para o samba poder aparecer, ele ser visto, e a partir do momento que ele é visto também, ele passa por um processo de higienização. A Praça 11 ali, o Heitor dos Prazeres, que foi um exímio artista, pintor, sambista, fundador da primeira escola de samba, que é Deixa falar, de 1928, aqui no Lago do Estácio, e ele denomina essa região da Praça 11 como uma pequena África, porque ali existiam tantas pessoas e tantos elementos de cultura de origem negra que parecia mais a África em seu sentido menor, no sentido espacial, obviamente, seu sentido de tamanho. A própria também Igreja da Penha, ela era uma grande vitrine. Era ali que os sambistas passavam para poder mostrar o seu samba do carnaval, o samba do carnaval, e isso nada mais é porque não era possível adentrar as rádios. Não podia adentrar as rádios. O samba ele passa por um processo de embranquecimento. Se você pegar um samba em sua origem, ele praticamente não consegue se diferenciar do machixe, e a presença do tambor é muito forte, que é um elemento primordial na cultura africana. E aí o samba, para poder adentrar essa rádio, ele precisa ser tirado desse tambor. E aí você tem o uso da corda, você vê Cartola vendendo samba para Francisco Alves, são os grandes cantores da rádio subindo o morro para poder cantar o samba, porque o samba negro não podia ser cantado por um negro. Desculpa interromper. A El Soares tem uma passagem, uma música, que ela falava dos compositores. Os compositores. Eram esses que iam buscar conteúdo para as rádios. Sim, eu costumo dizer, por exemplo, como que seria se Cartola tivesse
compôs o Canto de Ossanha, por exemplo, em Nova Inês de Moraes. Seria uma música que a gente não conheceria. E provavelmente cairia no esquecimento e não teria adentrado as artes de forma alguma. Né? E aí o samba vira esse elemento comercial, né, a partir do momento que ele é elencado como um objeto da identidade popular, né, da identidade brasileira, mas ele também passa por um processo de embranquecimento total. Para ele ser, foi nada mais que um contrato entre o samba que não aguentava mais tomar, perdão o uso da palavra porrada, com o Estado que precisava controlar as massas. E aí o samba vira um objeto da identidade nacional. Né? E aí a gente tem esse samba que a gente conhece hoje, e eu aproveito essa passagem para jogar. Queria deixar a Ana Paula por último, porque por ser um tema um pouquinho distinto, um pouquinho separado, né, a gente falar de um bloco afro, vamos continuar aqui na escola de samba, trazendo para a contemporaneidade e passar para o Juscelino, ele falar, trazer um pouco desses dados do que é o samba na contemporaneidade e quais são essas dificuldades que a gente enfrenta por estar numa sociedade em que o racismo está estruturado, né, está enraizado de alguma forma. Marcos, só um minuto, aí minha vez historiadora está gritando. Fica à vontade. Só uma coisa antes de passar para o Juscelino, e é interessante esse processo que você coloca, porque justamente quando o samba passa a ser negociado, permitido, e passa a ser, né, a identidade nacional, trabalha-se uma ideia de samba deixar de ser preto. Deixar de ser preto. Então agora, tudo que é produzido pelo povo negro, né, passa aí para uma identidade nacional, né, que esvazia mesmo o pertencimento do povo preto do samba. Samba preto de povo. É isso. Então, eu faço uma apresentação também. Para eu já ter aqui no peixe, para ficar o tempo. Eu vou falar aqui um pouco dessa trajetória do samba capixaba, né? A gente vai trazer. Não, eu pensei na Paula, você aqui falando, rasgando na história do samba. Então, eu trouxe mais elementos, que eu sei que a minha fala vai trazer algumas provocações no sentido da fala que ela vai fazer em seguida, para a gente poder dialogar um pouquinho sobre o nosso samba. Eu botei samba e sociedade, na verdade, perspectivas socioculturais. Porque o samba hoje, ele é um elemento de sociabilidade, né? A gente tem territórios na Grande Vitória em que o samba é o principal elemento de sociabilidade das comunidades. E aí a gente vai trazer como exemplo o Morro da Piedade, aqui no centro de Vitória, essa região do centro de Vitória, reconhecido como território do samba, onde o principal elemento de integração da expressão cultural é a escola de samba e é o samba. Inclusive a escola Piedade ela é confundida com a escola de samba dos movimentos sociais ou a escola de samba petista. Porque na verdade as pessoas que vão à Piedade é que são petistas e que gostam do PT ou que são próximos do movimento social. Não exatamente a diretoria da escola de samba compõe esses grupos. Então há uma confusão, né? A própria INI sofre muito por isso. Uma boa confusão. Uma boa confusão. Depende, né? Porque a gente vai falar de samba, vai falar de carnaval, quando fala que o samba é elemento de identidade cultural, é hoje isso, né? Identidade nacional é hoje. Pode passar aí, eu estava falando. Então, a gente tem em Vitória, os nossos discos de Vitória, ele acompanha um pouco o surgimento do carnaval brasileiro. Quando surge o carnaval no Brasil na década de 20, que a gente tem as escolas de samba lá no Rio de Janeiro, a Deixa Falar, e depois vem a Estação Primeiro de Mangueira, Portela. Essas escolas, em Vitória, nós temos um processo de criação da escola de samba um pouco mais tarde. Hoje a Andaraí, né? Hoje ele faz aniversário hoje. É uma agremiação carnavalesca. Ela foi a primeira agremiação carnavalesca em que a identidade dela falava do carnaval, mas não necessariamente é a primeira escola de samba. Então há esse conflito também de identidade e informação. Não, mas eles falam que eles são a primeira agremiação carnavalesca, ou seja, pode ser uma batucada, um bloco tal, nesse sentido. Escola de samba registrada é a primeira, é a União da Piedade de 1955. Então a gente faz esse recorte de escola de samba. Oi? Não entendi. A mais querida. A mais querida. Pode passar. Controvérsias. Então, assim, a gente vai bem dialogar bem próximo. O Brasil do Carnaval.
Né? O Brasil é muito reconhecido por sua potência. A maioria das expressões, eu falei que do território, né? Geográfico, local, mas quando vai para fora, o Brasil é reconhecido pelas expressões culturais dele. E o samba sempre é lembrado. A maioria das expressões culturais que o Brasil, o povo do exterior observa o Brasil, são expressões culturais trazidas majoritariamente da população negra. Então vai estar o samba, vai estar o samba, o pagode, o hip hop que vem de fora e está junto. Então a gente vai ser identificado com as expressões da cultura brasileira, e cultura negra. Então o Brasil no carnaval é pensar que o samba e o carnaval hoje, eles são o elemento principal da identidade da cultura brasileira, mas a gente precisa retomar a ideia, como o Luiz estava apresentando aqui, do surgimento do samba no Brasil. Né, que eu vou pular, que o Luiz já falou muito bem, eu tenho certeza que a Ana Paula também. Por quê? Porque naquela época as manifestações eram veladas e cerceadas pelo poder estatal. Como o Luiz falou e a Ana também. Até o momento em que o governo ele identifica que as escolas de samba é possibilidade de divulgar a sua própria marca, divulgar a ideia de governo, a ideia do Estado, o patriotismo, né? A gente tem vários sambas que marcam o próprio carnaval, mas que são sambas que na verdade estão exaltando o governo daquela época. A ditadura daquela época. Por exemplo, o samba do Silas de Oliveira de 1964, que é muito conhecido, ele exalta o Brasil como um todo para falar do país da época. Ele foi um samba bem feito, maravilhoso, a gente gosta dele, que é aquele Brasília tem os seus destaques, Fala e justamente, ele só fala das belezas, ele está exaltando a beleza do Brasil. No sentido da ditadura, da censura da época. Então os sambas tinham que ser sambas, até a década de 80 isso é muito forte. Quando vem o Império Serrano, sempre o Império Serrano, já desmistificando esse processo. O bumbum do partido do bumbum. Eu não consigo falar, pode passar. Primeiro samba, onomatopeia. E aí, antigamente, Aloysio Paru, nosso saudoso mestre, né? Aloysio Paru foi um dos primeiros mestres de bateria, o primeiro mestre de bateria do Espírito Santo. Ele tem um vídeo na websérie FTP do Raiz, que ele fala o seguinte: antigamente ser sambista era coisa de vagabundo, pé de cana. Hoje todo mundo é sambista. Então hoje todo mundo anda com uma camisa de escola de samba, hoje todo mundo fala que é determinada escola de samba, todo mundo fala que gosta de um samba, todo mundo gosta de ir num bar, né, curtir um samba. Tem samba em qualquer ponto que você vai, depois a pessoa está lá. Na semana passada, na hora do jogo, acho que no primeiro jogo do Brasil, eu até falei que estava uma bateria tocando, eu achei que era Rio de Janeiro, quando o Galvão Bueno falou: olha aí o pessoal de Manaus. E é uma bateria de escola de samba lá em Manaus. Então, ou seja, o samba ele atravessa fronteiras, ele está no Brasil todo. Todo lugar tem um samba, mas hoje, né, todo mundo bate no peito para dizer que é sambista. Antigamente era coisa de vagabundo, pé de cana, não, porque pessoa que não trabalhava. Pode passar. E aí, qual o cenário que a gente tem hoje das nossas escolas de samba em Vitória? Nós temos 19 escolas de samba, né, de vários territórios. Aqui eu não mapeei os territórios, porque as escolas de samba elas representam um determinado território. Território, como o Luiz falou aqui na ideia de Milton Santos, é para além do lugar, então é uma grande ali, área geográfica que pode conter mais de uma comunidade. Nós temos 19.500 componentes nessas 19 escolas de samba, 36 alegorias, em torno de 36, é um pouco mais, 309 alas, um investimento de aproximadamente 5 milhões de reais, que é o desfile da escola de samba. Então, investimento para montar a estrutura do samba do povo. Isso eu nem estou contando o investimento das escolas de samba, né? Porque isso aí vai muito mais, se você pegar o valor, né, de cada escola, quanto cada escola gasta. Esse dado é de 2022, agora, no nosso último carnaval. O impacto financeiro de 13 milhões aqui na cidade de Vitória, no sentido de hotelaria, geração de trabalho, né, trabalhos pontuais, diretos e indiretos. Diversas empresas envolvidas na produção do carnaval. Então a gente tem hoje empresas que são especializadas em fazer fantasia, em fazer sapato, fazer a própria alegoria, e as empresas que montam também a estrutura do carnaval. E o desenvolvimento do trabalho do carnaval e dos seus artistas a partir de alguma coisa que eu não sei que está lá embaixo. O que está dizendo aí? Não sei, não está aparecendo. Não. Então, aqui é uma imagem do nosso novo desfile antigo da MUG, falou de Castelo. Pode passar. Mais querida, né? Já falei no primeiro. Então a gente tem a Piedade, né? Como a nossa deputada Irine Lopes já falou aqui, é a escola de samba reconhecidamente como a mais querida,
Mas então a gente tem a primeira escola de samba, Unidos da Piedade em 55 e a Novo Império em 56. Novo Império que faz aniversário agora, né, em dezembro. Começa muito próximo os aniversários, é dezembro, janeiro, por aí. Você vê que é um movimento, né? É um movimento. Na época foi um movimento de um ano para o outro e a briga. Naquela época, os nossos griots, acho que o Luiz Fernando ainda não pegou, também pegou um pouco na década de ouro. Pegou um pouco, não, pegou muito a década de ouro, que é a década de 80. Pegava a briga aí. A briga, Piedade. Aí São Torquato. Não, e tinha a briga Piedade e Novo Império. Piedade e Novo Império, você falar que era da Piedade na Novo Império era o problema, e você falar que era Novo Império na Piedade também era o problema. Tem senhoras ainda que estão vivas que até hoje falam que não suporta ir na quadra do Novo Império, ou a ideia de passar próximo, por conta dessa briga bem forte na época da identidade, defesa da identidade territorial. Pode passar. Então a gente tem a Piedade, né? Trouxe aqui os elementos da Piedade, a nossa bandeira, o dragão, a coroa. Então, as transformações da sociedade também chegam ao samba, né? Quando o Marcos fala aqui, o Luiz também fala, com certeza a Ana Paula vai tocar nesse assunto. Eu trouxe coisa aqui para a Ana Paula realmente falar que ela vai falar disso com muita eficácia. Por exemplo, Está levantando a bola. Sim. Só estou levantando a bola para ela aprofundar. Quando a gente tem as transformações da sociedade chegam ao samba, o que isso quer dizer? Lá na década de 30, 40, 50 até 60, que vai forjando a sociedade brasileira, no que a gente está nos moldes hoje, porque o Brasil ele é consolidado, a desigualdade social, o racismo, a pobreza, ele foi uma formação. É a ideia do Brasil ser assim. Sempre foi pensado que o Brasil ser dessa maneira. E aí Silvio de Almeida vai falar do racismo estrutural, que não é a pauta agora, mas o Brasil foi pensado ideologicamente para ser o que ele é hoje. Para a gente ter pobreza, para a gente ter desigualdade social, para a gente ter comunidades periféricas caindo quando chove. Ele foi estruturado para ser dessa maneira. E aí o samba não foge essa regra, porque quem fazia samba naquela época eram as pessoas pretas. As pessoas pretas é que movimentavam esse samba, e aí o compositores e essas músicas que eram compostas por essas pessoas negras não teriam espaço naquela época como hoje a gente tem. Hoje a cada semana tem um grupo de samba novo. A gente vê um grupo de samba novo que faz sucesso, daqui a pouco é outro, e assim vai. Escola de samba não. A escola de samba hoje para surgir já é mais difícil. Você conseguir consolidar uma nova escola de samba. Então as escolas de samba se tornam volumosas, com grande investimento. Isso mais no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, para quem não sabe, uma escola de samba lá, hoje também já deu uma diminuída. Porque com a organização de ser compositor local, então gerou, porque criaram os escritórios do samba, a disputa do samba no Rio de Janeiro envolve cerca de R$500 mil com um samba enredo. O samba para ganhar é R$500 mil, porque tem a Globo investindo, cada escola de samba, se eu não me engano, está em torno de 2 a 3 milhões de reais de investimento. Aí você tem a questão da venda do CD, que vai ter o retorno de lucro. Então, o sambista, no final dessa conta, ele recebe, os compositores, recebe de volta. Então, hoje, a disputa de samba não é mais aquela disputa de terreiro. Qual é o melhor samba que representa a nossa comunidade? É quem tem mais. Não é o melhor samba, é quem tem mais. E quem consegue ter mais gente compondo. E aí, às vezes, a qualidade do samba até cai. Porque hoje, se eu perguntar para vocês assim, qual samba que você gosta do ano passado, é no máximo do que a gente lembra. Nem da nossa escola a gente lembra mais. Porque não pega mais. Porque os sambas são todos parecidos. Você está cantando samba, daqui a pouco você está cantando samba do ano passado, daqui a pouco você está cantando do retrasado, enfim. O processo de produção das nossas escolas de samba. E aí você tem a criação das cidades do samba, que também é uma lógica empresarial, mercantilista, que as escolas de samba precisa ter, mas é uma lógica de tornar as escolas empresas. Precisa ter a fábrica das escolas de samba, a fábrica dos sonhos, né? Os mais sonhadores do carnaval chamam de fábrica dos sonhos, São Paulo chama assim. Mas esse processo de produção trazendo a questão da indústria. Vamos falar da revolução industrial, assim, trazendo dentro do carnaval. E quem não tem dinheiro, por exemplo, os nossos compositores mais simples que não têm dinheiro, como é que ele compõe samba nessa lógica que o mercado precisa ter? O vídeo hoje, antigamente era o CDzinho para rodar, hoje é um vídeo bom. Ou pendrive. Antigamente, hoje o pendrive não, hoje é o vídeo. O vídeo bom, precisa ter uma boa produção de vídeo. Eu acho que está até caindo o vídeo, né? E o pessoal do Rio, engraçado que quando a gente começa esse movimento dos vídeos para disputa de samba enredo, o pessoal do Rio de Janeiro, o próprio Rio, não se ligava nos vídeos. Eles mesmos se ligavam. Quem se liga somos nós que estamos fora. Quem
você viu o vídeo da Portela, que eles sabem bom, e essa indústria que dá certo. Um videozinho para ficar legal, do jeito que eles montam lá, é 5, 6 mil reais para fazer o vídeo. E o compositor que não tem dinheiro? E as aulas que começam a ser comercializadas? A escola que tem uma comunidade grande que, em sua maioria, é a comunidade preta, pobre, trabalhadora. Ela desfila onde? Na escola de samba. Vamos pauperizar então, vamos colocar só ela na aula de baiana, na bateria. E quais aulas mais? Nas passistas, porque eu tenho que botar o povo de fora, empurrador de carro. Se você botar a aula de passista, se você não tem as meninas negras do grupo de samba, você não vai ter aula de passista. Se você não tem samba, se você não botar os meninos jovens negros do grupo que gostam da percussão, que tem habilidade natural, vou botar assim, e vão formando ali nos ensaios, você não tem a bateria. Você tem que trazer de fora. Porque se você não tem, e tem escola hoje, que a gente vê o problema do Vitória, que a maioria das escolas de samba não tem uma bateria com identidade própria. É bateria misturada. Você tem 3, 4. Justamente, você tem 3, 4. A Piedade, a Novo Império. A Piedade, a Novo Império e quem mais? Se você quer mais, eu sei que Piedade, Novo Império. O Novo Império é mais ainda, Piedade está no processo de formação legal. Formação, porque você não tem mais baterias. Você não tem. Por que esse processo acontece? Porque as escolas de samba também se afastam dos seus territórios. As escolas de samba entram na lógica da questão do mercado, da questão do recurso, e se afasta dos seus territórios. E aí você não cria vínculo, você não fortalece vínculo, você não faz com que o carnaval seja a essência para aquelas pessoas. O carnaval vai ser só o carnaval no período de carnaval. Uma escola de samba que tem estratégia de trabalhar o ano inteiro com sua comunidade, ela vai ter uma devolutiva da comunidade o ano inteiro, na produção de fantasia, na produção da bateria, na produção das passistas. Há quem diga que isso é falácia, mas é porque essas pessoas não experimentaram essa estratégia. E aí, quando experimentam a estratégia de trazer a comunidade o tempo inteiro para dentro, o resultado do carnaval vai ser muito melhor. Muito melhor. E isso, sim, implica na qualidade de todos os processos. Porque quando deixa de ser costureiro do morro, quando a ateliê sai do morro, é isso. As vendas de ingresso, e aí eu estou ali na linha, assim, eu costumo dizer para as pessoas, eu não tenho contato, não sei como é que funciona, porque não dá tempo de acompanhar, a gente leva as críticas, mas a venda de ingresso hoje é tudo terceirizado. É tudo terceirizado. Para sair, terceiriza. Então bota esse site que no final ticket, todos os sites final ticket, é boutique, super ticket, super ticket, bota lá e vai embora e vende assim numa rapidez. E os caras fazem a gestão dessas mesas, desses carnavais, não está mais na mão do sambista. Isso não está mais na mão do sambista. E quando a gente vai retomar isso? Como que nós vamos retomar isso? Porque se a gente pega de volta, como é que a gente faz dar certo? A gente vai saber dar certo? Porque as nossas escolas ameaçam, às vezes, não desfilar. Nós chegamos na semana do desfile e Irina, deputada, vai falar aqui que o povo bate na porta dela querendo emenda, querendo orçamento, querendo ajuda, querendo não sei o quê. É isso. Escola de samba não tem instrumento de bateria. O Instituto Raiz tem que se matar no projeto o ano inteiro para ajudar as escolas, 10, 15 escolas, porque se não chegar os instrumentos, a escola não desfila. E aí é o processo que o mercado entrou, a lógica vem e a escola está toda assim, lá em cima na dívida, a maioria. Inversão do processo de surgimento das escolas de samba e sua função social, é disso tudo que eu estou falando. Porque a escola de samba era o meio de fortalecimento de vínculos, era o meio de estar próximo da sua comunidade. Hoje isso se inverteu. Hoje nossas escolas de samba não estão próximas das pessoas, não estão próximas das comunidades. Isso não é uma, não, são a maioria. A maioria não está próxima da comunidade. Você faz uma feijoada, por exemplo. A feijoada, a escola quer ganhar grana. 200 convites. Só a bateria tem 50 querendo ir. As passistas é mais 20, aí deu 70. Aí você tem as baianas que tem que levar mais 15, deu 85. Mas o que tem que levar é obrigatório para fazer esse evento. Velha guarda não pode deixar de fora, senão não pode. Aí mais 15, 100. Aí de 200 você já tem 100 lá para comer. Qual estratégia a gente cria? Porque a gente aceita, porque a feijoada no Rio de Janeiro, por exemplo, quem tiver contato comigo, a feijoada do Rio de Janeiro é comercial. Tá falando para o pessoal assim, não vale a pena você ir na feijoada do Rio de Janeiro, para escola de samba do Rio de Janeiro, porque primeiro, você não vai encontrar a feijoada gostosa. A gente aqui se mata para fazer a feijoada, para comer uma, 2 vezes. No Rio de Janeiro, eles estão nem aí se você comeu feijoada ou não. Tem a disputa qual feijoada é melhor. Lá já teve isso, lá é evento, a feijoada lá, tipo, quando você chega lá, é num cantinho assim, uma mesinha. Feijão não é a prioridade. O povo da comunidade lá já sabe que não é isso. Chega 4 horas no evento. Tem o show da Alcione, do Jorge Aragão,
não sei quem vai ser 6 horas. Então o povo da comunidade chega 4 horas. E já comido. Aí nós que vamos os bestas, estamos na loja comercial, vou para almoçar na feijoada da Mangueira. Foi mais esse ano. Foi a primeira vez que eu fui na Mangueira. Cadê feijoada? Fiquei na fila 1h30. Eles trocaram aquele feijão um monte de vezes porque não dava. Eu não bebo, então nem experimentei. Mas assim, não é, entende? A lógica do comércio das nossas condições. Então há uma inversão. Pode avançar aí e vai falando do tempo. O redescobrimento do samba pela indústria fonográfica. Então a gente tem na década de 70, no Rio de Janeiro e aqui na década de 80, em que gravar os sambas enredos dos negros que faziam os sambas dava dinheiro. Por isso que tem o CD e foi por muito tempo o vinil o presente de Natal nas casas das famílias. Comprava na mesa, mano. Pois é, por muito tempo, depois veio o CD. Quando a indústria fonográfica entende que o samba enredo era caro no Brasil, dava certo nesse período, aí começa com a obrigatoriedade que as escolas de samba têm que ter samba pronto no final de outubro. E essa lógica não mudou hoje. A escola de samba como meio de expressão popular, amplo alcance das mensagens políticas, esquerda versus direita. Mangueira se falou aqui. Então a escola de samba, naquela época, não conseguia fazer a mensagem, ainda se tinha alguns se burlavam, e hoje as nossas escolas de samba é o canal para fazer as críticas sociais. A São Francisco, para mim, o melhor samba que fala da crítica, o que é sério no Brasil é o carnaval. Diante desse tanto problema que eu estou colocando, mas o samba dela fala para isso, o que é sério no Brasil é o carnaval. Porque tem hora para entrar, tem hora para sair, tem nota para dar. Se você não sai certo, você perde ponto. Então, o que é sério no Brasil é o carnaval. Você me permite só uma citação? O ano que teve mais mensagem política no uso dos filhos foi 1985, que foi a redemocratização. A União da Ira veio falando de João Cândido, Revolta da Chibata. Lá na minha aldeia já não canta mais a chibata, sangrando a Guanabara, que é a grande ferida aberta da Marinha, que foi a revolta da chibata que matou os oficiais todos. Mataram bem, jogaram na caldeira de Minas Gerais, até hoje a Marinha tem. A transmissão do desfile pela TV. A transmissão do desfile pela TV é um comércio gigante que isso nem chega para as escolas, porque o que passa para as escolas é o mínimo, é o que é possível. 13 milhões lá no Rio, aqui em Vitória acho que é 25, 30 mil. Mas é empresa de cerveja, é empresa de sei de quê. Eu pego o Rio como exemplo, em São Paulo, que é aí você tem a Pontene, você tem cerveja, você tem Casas Bahia, você tem cerveja. Aquilo ali é dinheiro. A madrugada toda noite, 4 dias da semana, 5 dias da semana, que é a agenda oficial do carnaval, aquilo pipocando na televisão, e vocês podem um dia fazer uma pesquisa, porque no site dessas empresas tem, quanto que é para botar um comercial de tantos minutos no horário, por exemplo, de 10 horas da noite de domingo, de botar na sexta-feira, de botar não sei que horas. Aí a gente tem também o samba por amor e o samba por dinheiro. Quem é que faz? Quem é que faz o samba por amor hoje? Quem faz o samba por dinheiro? Né? E a tradição, a modernidade. A gente está nesse processo também. Pode passar. Aqui acho que agora são fotos. Eu vou falar só, pode passar. O raiz, o que a gente vai fazer no raiz? E aí a gente tem que trazer, quando a gente vai falar desse impulso da comunidade, a gente teve um impacto muito grande no Morro da Piedade com a questão da violência, e isso impacta diretamente o processo de construção da escola de samba no território, porque você não consegue ensaiar, você não consegue fazer os movimentos que são necessários, a escola se desarticula por meio dos seus membros que vão embora do morro, aí você tem uma nova configuração ali do território como um todo, para a política social, para a escola pública, para a escola de samba, para a unidade de saúde, enfim, esse impacto foi muito grande no território da Piedade. Pode passar. E a gente tem os trabalhos do Instituto Raiz agora falando dessa memória salvaguarda do samba. Em Ponto de Velha Guarda, aí você pode passar, que são fotos mesmo, eu não vou. Brasil. Foi no Brasil, maravilhoso, vai ter o segundo, terceiro, né? Terceiro agora. Esse, você está aí. Aqui você falando, inclusive. Pode passar aqui. Aí a gente tem uma construção da casa de memória, que era um quintal assim, pode passar. E esse quintal se transforma nisso, então a gente faz uma reocupação do território, pode passar. Tem as atividades com as escolas, que é importantíssimo esse fortalecimento de vínculo. A gente faz pelo Raiz as oficinas com as nossas crianças, para que as crianças se apropriem da temática do samba no território. Pode avançar, pode ir.
E aí a formação de professores, inclusão no currículo da escola, oficina permanente de baixo do samba e intercâmbio sociocultural. Que a gente vai fazer uma semana que vem, o pessoal pega o samba, o Juriquara e chegou a faltar. A gente vai ao Rio lá ver os filhos. E a gente tem um produto que é um livro que a gente produziu com as crianças no território, chamado Para Sambar com as Crianças, onde as crianças ouviram a história do samba, da formação do samba, essas oficinas se transformaram num livro com desenhos delas, com histórias que elas ouviram sobre a história da comunidade. Então o samba é muito mais do que só samba. Não dá para falar de carnaval e samba só na prática do exercitar o batismo. Tem que fazer um processo de fortalecimento de vínculo. E é isso. Acho que acabou. Pode passar. A gente tem uma websérie que está na internet. Fizemos um trabalho com os nossos mestres igrejosos do território, registrando a imagem, fala deles. Esse é o Souza, já falecido. Nosso caderno Vitória do Samba, que foi o primeiro caderno no Carnaval Capixaba, com textos voltados para o Carnaval, né, de autores do Carnaval, do nosso sambista. Pode passar. Pode ir passando agora, tá? Nosso seminário de samba é famoso, a gente acabou de fazer o terceiro agora, foi muito bom, com a bateria. Esse foi o primeiro. Isso foi só uma mesa. Pode passar. Isso aqui é o nosso diário também. Um curso, a gente fez um curso na UFES, a gente conseguiu botar na UFES um curso para o sambista capixaba, foi muito bom. Pode ir para frente, pode passar. As nossas festas das crianças que a gente fez esse ano, né, trabalhando com as escolas de samba, então a gente conseguiu levar 5 escolas de samba para fazer uma festa das crianças no samba, dentro do nosso território. E a gente tem essas ações de memória, né, de falar o tempo todo da negritude, de falar do povo negro. O Sueli Carneiro agora no Vulcânico foi muito bom. Eu acho que acabou. Pode ir intercâmbio, CD Memórias 2, que a gente fez, o CD voltado para gravar sambas, que ainda, alguns deles ainda não haviam sido gravados. Pode passar. E é isso, gente. Obrigado. Eu acho que Celino Júnior, eu queria pegar um gancho na sua fala, quando você fala do Aloysio Parulo, para mim, um dos melhores documentários da história do Espírito Santo, está disponível no YouTube, quem puder ver, né? Sobre a memória da piedade, dividido em 3 vídeos, né? 3 episódios. E aí o Parulo, né, fala desse processo da marginalização do samba, né? E eu também queria citar outro criador da piedade, que é o Haroldo. Porque ele confessou, o primeiro mestre sábado da Polícia da Piedade, um dos primeiros, ele me confessou em entrevista, que também se esteja no livro dele, Publicado pela Secult, que uma vez ele estava descendo o Morro da Piedade para desfilar, vestido de mestre-sala, a polícia prende ele. E prende pelo simples fato de ele estar vestido de mestre. Ele só consegue desfilar quando a escola toda invade a delegacia, e aí, diante do clamor, o delegado se vê atuado e libera ele para desfilar. Né? E aí a gente vê como que é esse processo de marginalização e como desfilar é você requerer a rua, né? É a tomagem das ruas, tomar as ruas, é aquele povo que é renegado pela cidade, tomando as ruas e ressignificando esse sentido de cidade, esse sentido urbano. Né? Eu gosto de usar muito como exemplo um bloco que existia no Rio de Janeiro, que se chamava Lira de Ouro, e a Lira ela desfilava nos seus tempos de clandestinidade, ela desfilava e ia em direção ao cordão policial esperando a repressão. A ideologia da Lira era o confronto. E ela foi se tornando um dos maiores blocos do Rio de Janeiro. Quando ela caiu na legalidade, o bloco acabou. Porque não fazia mais sentido, né? O bloco legalizado desfilando num lugar que era delimitado, né? Uma delimitação. Então a gente vê o carnaval como isso. O Samba Exaltação da Filha Isabel fala isso. Fala, é o morro do asfalto, o morro no asfalto 2 vezes. Uma para ser campeão e outra para comemorar. Ou seja, o povo do Morro do Macaco, do Morro do Pau da Bandeira, indo para a cidade, para o Rio de Janeiro, que não é dela, no seu cotidiano, ela vai para desfilar esse campeão e depois ela desce para comemorar. Né? Aí eu pego esse link de você ressignificar o seu sentido humano, de você tomar as ruas de uma cidade que não é para aquele povo, vai trazer uma fala da Ana Paula para mostrar que essa mudança, né? A diferença do afro-kizomba para uma escola de samba, ou uma escola de samba para um bloco afro, essa mudança era apenas musical.
seu sentido ideológico racial, ele é o mesmo. E aí eu cito outro griot, que é o vovô do Ilê, né, fundador do Ilê, do bairro do Cruz de Salvador, que ele fala que na fundação do Ilê, a base dele é mudar uma realidade que o negro no carnaval da Bahia ele só ia para empurrar o trio, que na época não era motorizado, ou para segurar a corda. E ele não vê sentido naquilo, né? Que era o axé, uma palavra de origem africana, de origem negra, totalmente negra, que compôs o estilo musical, que tinha o afoxé, que era a grande representação do carnaval da Bahia, e você viu o negro quando estava dentro daquela festa. E aí ele funda o Ilê, com aquela música perfeita dele, né? Branco, se você soubesse o valor que o negro tem, você se pintava de bicho para ser negro também, né? Não sei se é bem isso, mas a mensagem é justamente essa, para poder, e aí a partir daí cria-se um dos maiores também manifestações carnavalescas, são os blocos afros. Tanto o Ilê como o Muzença, como o Filho de Gandhi, como o Olodum, né? Mas que seu sentido ele é criado e forjado em cima dessa repressão de um racismo que está presente na nossa sociedade. Mas eu não posso, de forma alguma, ficar aqui usando o Ilê e o Olodum como referência, porque essa referência eu acredito que seja só ideológica, tá? Porque é muito fácil você fazer um bloco afro numa cidade em que isso é a principal atração turística. Obviamente eles passam por problemas raciais e sociais, porque, como diz, o racismo é estrutural. Mas acredito que seja muito mais difícil fazer, não tenho certeza que é muito mais difícil você fazer um carnaval em seu estilo afro numa cidade como Vitória, que é declaradamente, majoritariamente racista e conservadora. E para isso a gente traz aqui a Ana Paula para falar, como representante do Afro-Kizomba, para falar, né, dessas diferenças, dessas dificuldades e desses albínios que representa o Afro-Kizomba para a população dele de Vitória. Fica à vontade. Olá, gente, boa tarde. Agradecer o convite, agradecer também o Luiz e o Jocelino aí que me antecederam e o Marcos pela condução. Primeiro eu queria dedicar esse espaço, essa mesa, que a gente coloca nossa vontade, a nossa disposição de vencer o ódio, né? Eu ainda estou muito impactada com a perda de colegas de trabalho lá em Aracruz. E eu pensei várias vezes se eu conseguia vir, se eu não conseguia vir, mas como eu disse aquele dia na nossa reunião, samba pra gente é cura, né? Porque como a galera que já me antecedeu, samba pra gente não é só uma música, né? É um jeito de viver. E pensar, e eu acho que o que liga, né, o debate sobre o samba, sobre as escolas de samba, sobre as rodas de samba, com o enfrentamento ao racismo que o Bloco Afro-Kizomba traz, e com a experiência do Ilê ou do Olodum, é justamente a gente partir da percepção que esse país ele se construiu a partir do racismo. E esse racismo, ele explora, desumaniza, mas também nessa desumanização tenta também nos roubar o que a gente tem de belo. E eu gosto sempre de pensar as escolas de samba, os clubes, os times de futebol, os afoxés, os maracatus, os bailes de Congo, as folias de reis, como tecnologias de sobrevivência e de resistência do povo negro. E é nesse sentido, né, no lugar da invenção, diante de um Estado que nos odeia, que nos mata, a gente vai tentando criar brechas para sobreviver. E essa capacidade de se ajuntar, a gente foi criando escolas de samba, blocos, e quando a gente pensou em samba, subúrbio e subversão,
A experiência dos blocos afros no Brasil, quando a gente pensa em bloco afro, a gente sempre vai retomar aí os blocos da Bahia, e aí é bom a gente entender também um pouco dessa conjuntura, que é uma conjuntura de organização do movimento negro, né? De avanço da organização do próprio movimento negro unificado, e os blocos fazem parte desse cenário. Fazem parte dessa decisão de intervir na realidade do Brasil, também a partir da música, a partir da dança, a partir da organização. O nosso bloco, o Bloco Afrokizomba, é um bloco recém-formado. A gente saiu pela primeira vez em 2018. E a gente se coloca também nesse caminho. Eu mandei o material, tá aí? Você pode abrir o primeiro dossiê? O dossiê. Não, você. Aqui? Esse. Aí você bota para mim a segunda imagem. Então, esse dossiê faz algumas sínteses, mas eu só quero começar com esse texto. Com a responsabilidade de ser o primeiro bloco afro do Carnaval de Vitória, o Afrokizomba representa um quilombo de resistência que respira dança, arte, coletividade do povo preto. As principais armas para lutar contra o racismo, o machismo, a LGBTfobia, a exploração dos trabalhadores e trabalhadoras e todas as formas de opressão. A nossa Kizomba é construída com corpos conectados em encruzilhadas que dança, canta, toca e se acolhe. Atualmente, somos 100 integrantes, contando com ritmistas, dançarinos, equipe técnica e artística. Eu gosto de colocar esse texto porque ele diz aí qual é o nosso propósito, né? Porque o bloco surge como uma proposta mesmo de viver o carnaval, de disputar a rua, né, com beleza, porque a gente está falando de beleza, a gente está falando de criação, de invenção, de pesquisa, mas a gente também está falando que a gente está dispostas a enfrentar essa sociedade que nos obriga. E aí, nesse sentido, a subversão para a gente está desde o início, porque a primeira vez que a gente desfilou, a gente já foi multados, né? Tivemos nossa primeira multa. E desde 2018 para cá, é certo que vai ter multa. É certo que não vai ter estrutura. É certo que a prefeitura vai falar que vai colocar a guarda civil para fechar o trânsito. Gente, a guarda nunca fechou o trânsito para a gente. E aí, quando a gente diz que é um quilombo de resistência, também dizer que o bloco, além de ter aí o sábado de carnaval, né, para ganhar as ruas, ele ao longo do ano a gente tem um espaço que é de formação, de ensaio, e a gente tem muito essa coisa que o Marcos colocou de reivindicar a rua. Porque a rua para a gente é lugar de troca, é lugar de encruzilhada. Estar na rua, inclusive, é uma saída para vencer o ódio. Estar na rua, conhecer o vizinho. E quando a gente fala de estar na rua, Luiz trouxe o debate da relação com o subúrbio e da relação, né, centro-periferia. Tem uma coisa que é o seguinte: o centro de Vitória é um lugar que o corpo preto é bem-vindo desde que seja para trabalhar, né? Então, se a gente estiver varrendo a rua, se a gente estiver chegando para ser no cama das famílias bem-nascidas, se a gente estiver atendendo no caixa da padaria, a gente é bem-vinda, entre aspas.
mas quando a gente assume a rua como um lugar de invenção e de experiência, e aí a gente sofre a repressão, né? Eu lembro, por exemplo, no início do Samba da Xepa, lembra que era depois da feira mesmo, a gente botava um banquinho, cada um trazia um banquinho de casa, tocava, tome ovo na cabeça, né? Saco d'água, ou bicho, né? Ia cheirar. Mas é isso, assim, a rua pra gente é lugar de invenção e de disputar a cidade, porque a gente também quer disputar como esse corpo preto ocupa a cidade. E aí, pra gente, através da dança, do batuque, da arte, na intervenção junto aos movimentos sociais, porque o Bloco faz questão de estar, né, nas manifestações. E aí, dentro dessa relação da subversão, hoje, até o nosso percurso, né, o nosso percurso foi pensado dentro disso que Juscelino também colocou, de pensar o centro como um território preto, né, que é justamente pelo desaguar da Piedade, do Forte, dessas comunidades, que são comunidades negras, né? Tem até uma pesquisa aí, a galera desenvolvendo como território banco, né? Território da cultura banco. Eu acho que tem muito pano para manga para a gente cutucar sobre isso. E aí, quando a gente fala dessa coisa que a gente quer disputar a cidade como território de invenção, também vem o papel do Estado. Durante a pandemia não houve carnaval de blocos. A gente vê também, de um lado, o Estado criando normas para nos tirar da rua e também privatizando o carnaval. Enquanto os blocos de rua não puderam ocupar as ruas de Vitória, os eventos privados puderam acontecer, né? Os blocos que tinham eventos fechados, privados, puderam se apresentar, e quem é da rua não pôde. E aí é importante dizer que a ação do Estado de criminalização, de marginalização, tem um alvo que é certo, que é o Bar da Zilda, que é um bar, uma mulher preta, que um lugar de resistência da cultura do samba, de resistência da juventude negra, né? Oi? Sim, não, eu já falei do território do samba. É um projeto subúrbio, também é um projeto de jovens negros, né? Da juventude LGBTQIA+. E aí, por exemplo, o bloco Afro-Kizomba, os blocos que têm essa pegada, são os blocos que não conseguiram sair. E esse carnaval a gente está vendo também novamente com muita preocupação, porque antes a prefeitura ficava fugindo, não dá estrutura, né? Às vezes, as semanas do carnaval, a gente não tem estrutura de trio elétrico, não tem estrutura de banheiro, de nada. Ficava nessa coisa. Ontem teve reunião com o secretário municipal transfóbico, e ele ficou mais de um ano enrolando para receber os blocos. Ontem ele recebeu, não deu nenhuma resposta do que a gente pleiteou, do que a gente colocou, das agendas que a gente levou. E pelo que a gente viu, o instrumento que a prefeitura vai usar esse ano para tentar nos impedir de ir para as ruas será aumentar a burocracia. Assim, uma lista de alvarás, uma série de exigências que a gente não tem condições de cumprir. Inclusive ontem nessa reunião tinham muitos blocos, inclusive esses blocos de bairro, fora um pouco aqui dessa região nossa. E aí, assim, essa tentativa mesmo, porque
essa disputa que a gente tem a fazer de permanecer na rua, quando a gente fala de disputar contra o fascismo, quando a gente fala das derrotas que a gente precisa impingir, do samba como resistência, dessas experiências como subversão negra e popular, derrotar o fascismo também é garantir o carnaval, é garantir o povo na rua. E é mais um embate que a gente vai ter que passar. Hoje, por exemplo, a gente está nesse evento que é muito bom, mas eu também estou sentindo falta do dia do samba lá embaixo na praça. A gente partiu de um lugar que a gente tinha um dia do samba maravilhoso, que bom que a gente está ocupando aqui, que bom que tem essa iniciativa, mas a gente também quer a rua. E a capacidade organizativa do samba e da cultura negra, eu sempre cito um exemplo. O desfile de carnaval de escola de samba do ano da greve da PM. Cara, o samba não precisa nem de polícia. O samba não precisa nem de polícia. Porque o samba é organizado. E aí, assim, a gente vê um esvaziamento, e esse esvaziamento, por exemplo, essa perseguição, essa tentativa de nos tirar da rua, a gente sabe que tem muito a ver com o fato da gente ser um bloco que coloca o dedo na ferida, que denuncia, que tem uma perspectiva de movimento. E aí, para fechar, para não falar muito também, tem uma última atividade. Você pode depois voltar, colocar lá no vídeo, GG, eu como fui pós-standard. Difícil identificar. Aí eu tô, totalmente debocado. Bota o vídeo, mas eu começo ainda não falar sobre ele. Esse. Eu vou falar e a gente termina com ele. Então, a gente não pôde descer no carnaval, e aí a gente, com toda essa coisa de pandemia, fomos atravessados por várias perdas, Meu irmão, La Rocha, que é um dos fundadores do bloco, também tinha morrido, e a gente ficou aqui. No ano da pandemia, a gente ficou numa perspectiva de cuidar da gente, e através do Círculo Palmarino, através da Coalizão Negra, a gente se escorar, porque muitos dos nossos, galera vive da música, vive da arte, não tinha como trabalhar, e aí a gente teve que ser solidário entre nós, por isso que a gente também fala que é um espaço de aquilombamento, e aí para sair um pouco dessa uruca, a gente, 2020, a gente fechou com a Noite da Beleza Negra, que é uma atividade histórica do movimento negro, 35ª edição. A gente fez na quadra da Novo Império, com o Bloco Fukizomba, com o Fabrício, que é um cantor capixaba, que já alcançou voos nacionais e até internacionais, o desfile da Noite da Beleza Negra. A gente tem um cuidado, e aí, até saudar aqui o Luiz, o Tony, de pensar também o bloco como um movimento negro. E, por exemplo, nessa atividade que é a Noite da Beleza Negra, a gente mandou um convite para várias lideranças históricas do movimento negro, porque a gente queria que eles estivessem com a gente. Porque a gente também acha que é importante fazer essa ponte, das experiências do movimento negro, das formas de resistência, com agora. E aí depois, para tirar a uruca, no dia de Ogum, no dia de São Jorge, a gente fez a descida, a gente colocou o nome de Abre Caminho, numa perspectiva de Ogum na frente com suas asas.
Pode passar. E eu queria convidar vocês para ver o vídeo que a gente produziu esse dia.
colar com a gente, a perspectiva que a gente vai fazer os ensaios abertos agora, e caminhos abertos para a gente, porque a esperança está de volta. Gente, nós estamos com um tempo um pouco reduzido, porque nós tivemos um contratempo antes de começar mesmo, mas nós vamos abrir para perguntas, né? E para finalizar aqui, eu como historiador e também, né, de outros educadores, gostaria de mostrar um pouco da história, né, uma reflexão. Existia aqui na igreja de São Benedito do Rosário uma agremiação chamada Zabumba Peruá, que era a banda da igreja do Rosário dos Pretos. E sempre que ela saía, ela era reprimida pela força policial, e simplesmente por ser uma representação da parte negra da cidade. Alguns escritores da alta sociedade, que moravam exatamente por aqui, na cidade de Alves, se referiam a Zabumba Peruá como um cortejo fétido, né, como uma dança maluca de negros, simplesmente porque ali existia um elemento da cultura negra. E qual a diferença que existe entre a repressão a Zabumba Peruá do que a falta da guarda municipal para fechar a rua por afrodismo? Né? Qual é a diferença de seu Haroldo preso por não poder desfilar em cima da escola de samba, com um bombeiro batendo na quinta-feira de carnaval, querendo interditar o sambão do povo, que acontece exatamente todos os anos? Né? Então acho que hoje nós estamos aqui, nós somos a representação dos mais velhos que lutaram, mas a luta ainda não está vencida, né? Nós temos que estar o tempo todo fazendo isso aqui que a gente discutiu, amparado na memória, muito bem colocado pelo Luiz Fernando, na memória da nossa história, para conhecer de onde nós viemos, reconhecer a nossa luta, reforçando as nossas bases, né, de comunidades identitárias, como o Juscelino mostrou, através do trabalho do Instituto Raízes, e tomando as ruas, né, reivindicando uma cidade que também é nossa, por mais que eles coloquem que não é, mas tomando as ruas e reivindicando a rua, como a Ana Paula colocou e é como o Afro que Zumba faz. E fazendo isso que a gente faz aqui, ocupando espaço que por muito tempo não foi nosso. Esse palácio aqui foi por muito tempo a representação da Casa do Povo, onde o negro não entrava, porque aqui era assembleia, né, e se tornou um palácio. E por muito tempo a gente também não vê cultura negra presente aqui. Então nós estamos aqui ocupando espaço, discutindo e traçando rumos e reforçando a nossa luta. Depois de percorrer todo o universo, exatamente. Sem cerimônia, adentrando no espaço. Né? E eu vou deixar aberto para as perguntas, vocês escreveram. Teria mais alguém que queria fazer uma pergunta ou colocação? Não é de dados. Boa noite, gente. Primeiro, queria dizer que é uma honra estar participando desse momento, né? Por muito tempo eu fico querendo estar em lugares com pessoas majoritariamente pretas em posição de fala, né? Meu nome é Dani Pessoa, eu sou mestre de educação física, muita luta, eu gosto de falar porque foi um processo bem difícil ganhar. Sou filha da Novo Império, minha avó era baiana de umas 5, 6 escolas, né? Então fui forjada no samba, muita periferia, sou do Bela Vista. E hoje eu atuo com o samba numa outra perspectiva que é a dança. Eu trabalho com o samba de gafieira, que quando chegou no Espírito Santo já chegou elitizado em bairros nobres, escolas de dança, e já com um processo de higienização, né? E quando eu entrei nessas escolas, meu corpo foi moldado e eu vi que eu era super para dançar samba, eu não posso rebolar, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Foi quando eu me aprofundei na história da dança, do samba de gafieira. E o samba de gafieira ele surgiu no subúrbio do Rio de Janeiro. Então é um corpo mole, é um corpo afro, é um corpo pro chão. E quando chegou nas escolas de dança no estado, foi para cima, né? Porque os professores, né, brancos, né, que levaram o samba, tiraram de dança popular das escolas, trouxeram danças mais europeias para esse corpo. Inclusive tem músicas, né? Estatuto da Gafieira fala sobre também esse processo de tentar ser aceito, né, de tentar ser visto de uma forma mais bonita. Inclusive tem escritos que falam, né, que o samba tornou-se mais elegante, mais bonito, quando na verdade ele só foi embranquecido, a gafieira foi embranquecida. E hoje eu trabalho com um projeto chamado de Quebrada, que traz a gafieira para dentro das comunidades. A gente atende ali no Tancredão e no Bairro Jesus de Nazaré. Só que são dois pretinhos favelados que não tem recurso financeiro e a gente ainda não conseguiu expandir esse projeto. A gente atende gratuitamente, só que a gente ainda sente falta do morro descendo, das pessoas pretas participando, porque a nossa voz ecoa muito pouco. Você sabe que o Instagram é extremamente embranquecido, o algoritmo não ajuda a gente, então a gente não chega nos lugares.
E a dança do samba, ela passou pelo mesmo processo do carnaval, pelo mesmo processo da música, de às vezes a gente tentar sentar no banquete que não quer a gente, sabe? E hoje eu trabalho de uma outra perspectiva, que é construir um castelo para abrir a porta para os nossos, porque não adianta o que a gente fizer para sentar na mesa deles não vai ser suficiente, né? As pessoas que tentam tirar tudo que tem de preto para comercializar, que vem do preto, né, do samba, a dança, a música, essas pessoas elas não estão interessadas em devolver nada para esse povo, né? Tudo só é bonito quando eles vão lá e colocam um pouco da carinha deles ali, enfim. E eu passei por esse processo nas escolas de dança também, senti meu corpo sendo agredido, de certa forma, de ter que dançar na ponta, de ter que dançar ereta, e hoje eu trabalho com esse resgate do samba urbano, do samba afro-diaspórico, né? Então a gente faz esse resgate tanto de trazer o samba de volta para as comunidades, quanto de trazer de volta a característica preta para dentro, afro-diaspórica para dentro do samba, né? E é mais essa fala é mais no sentido de dizer que nós estamos aqui também fazendo parte desse processo, porque o samba, como foi dito, ele não é só música, não é só dança, não é só desfile, é uma forma de vida. E eu acho que a gente tem que pegar de volta tudo que é nosso mesmo e falar: isso aqui é nosso, vocês construíram isso aqui, então vocês têm direito de acesso a isso aqui. Não é barato a aula de dança de samba de gafieira, todo mundo só conhece lá na Dança dos Famosos, acha que aquilo ali é muito inacessível, quando na verdade não é, né? E eu queria destacar a importância de nós colocarmos no poder pessoas periféricas, pessoas pretas, porque são essas pessoas que vão olhar para a comunidade, são essas pessoas que vão olhar para a nossa cultura de uma forma positiva, vão olhar para a nossa potência, porque o povo periférico, o povo preto, ele foi forjado na dificuldade, assim. Então a gente é muito criativo, isso só tornou a gente assim, muito maior, né, do que a gente já era, enfim. E é mais assim, nesse sentido de destacar essa importância e querer colocar de volta também o samba enquanto dança, né, dentro desse debate, dessa discussão, né, do samba no geral, né, porque é uma coisa que faz parte da manifestação também e que bebe dessas músicas, dessa manifestação. E hoje a gente também promove bailes de dança a dois para a gente poder praticar esse samba, só que a gente ainda está com poucas pessoas periféricas participando, então eu gostaria muito de que a gente começasse a fazer parte disso também. Eu adoro o samba de gafieira como o samba de break. As outras variantes do samba, os sambas enredos suprimiram, né, jogaram com esquecimento. Aí quando você falou do samba de break, as pessoas querendo normatizar como sendo uma dança europeia clássica, o samba de gafieira. Aí me lembra o próprio samba, né, o Estatuto da Gafieira. Aliás, pelo artigo 120, o distinto que fizeram o seguinte: subir na parede, dançar de pé pro ar, né, abusar da arma de gata sem querer pagar, prejudicando hoje o bom crioulo de amanhã, será devidamente censurado se balançar o corpo, vai para a mão do delegado. Olha aí, a criminalização até de uma outra forma, né, da dança da gafieira, e tinha os passos da umbigada, que ela imaginava uma relação sexual. Então a umbigada foi proibida pela moral da época, né, criminalizada. Só queria você que lembrou. Gente, parado nesse limite que a gente tem, nós vamos dar em 2 minutos para pergunta, para cada pergunta, e 3 minutos para cada palestrante responder. Manuel, por favor, fica na frente. Boa noite, eu sou Manuel Cristiano Contava, lá de Assistência de Estado, e sou diretora da escola. As minhas perguntas são para a Ana Paula e para o Juscelino. O Juscelino postou no vídeo dele, colocou que tem diferenças entre a esquerda e a direita. Mas eu vejo também que tem a questão da religião. Como que isso é trabalhado, a religião, para as escolas? Porque eu sei que a religião ela é muito importante. Tem muitas pessoas que são evangélicas nesse momento e que estão entrando contra as escolas para não fazerem os ensaios perto das casas, nas ruas. Como que a gente pode estar tentando reverter isso, sem também que as próprias pessoas não se sintam, como eu posso dizer, invadidas nesse sentido? Thales? Sim. Na verdade é só uma fala, inclusive até cronológica, como o Manuel falou. Também sou de escola de salto, sou do Instituto Barro, já desfilei várias coisas. E pegando que
a professora falou, a situação das multas. Meu pai fala muito, o Luiz Fernando, sobre a mercantilização do samba, dos nossos desfiles. A gente vê N camarotes surgindo, aquele lado esquerdo ali do desfile do Samba do Povo, e a cada dia que você olha, mais tem um camarote ali, tipo, com preços absurdos, e essa mercantilização que também não são passadas para as escolas de samba, vai aquele valor aí que o Marcos Vinícius citou, 20, 30 mil reais, por conta da questão da televisão, enfim. Mas os camarotes não são passados, e a cada dia mais tem camarote. E justamente sobre essa questão das multas, na hora ali, você falou outubro, vou até ser breve, da gente tá fazendo ensaio, tem que fazer ensaio, vem a multa. A proliferação de, inclusive, igrejas evangélicas ao entorno de quadras das escolas de samba também tem esse sentido, né? Vem, bloqueiam os ensaios das escolas de samba. Jucutuara tem N, não são multas baratas. Eu mesmo participei de várias lá, com valor de 10 mil reais cada multa. E nesse último carnaval que a gente tentou desfilar, iríamos fazer o que eu chamo até de resistência, a Piedade faz muito bem, que é a descida, a Novo Império faz o arrastão, e Jucutuara iria tentar, mas foi cesseado. Então é uma fala assim, também trazendo para as escolas de samba, que não é só de Jucutuara, mas de todas as outras, essas multas, por conta do poder público, e que tento, espero eu, a esperança está de volta. Tony? Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria, Fernando, de estar assim, fazendo um resgate do samba. Tá? Aí, para a gente ter a discussão seguinte, para a gente estar fazendo o verdadeiro resgate do samba brasileiro, nós temos que fazer uma viagem no continente africano. Uns anos atrás, eu estava lá no Museu do Negro, lá no Rio de Janeiro, uma roda de conversa igual essa, e começamos a fazer essa discussão. Porque tem muita gente que fala que o samba nasceu aqui no Brasil, mas ele não nasceu aqui no Brasil. O samba nasceu lá no continente africano. Ele chegou aqui com um samba de roda, que foi transformado no samba de hoje. Pouca gente sabe disso aqui no Brasil. A maioria das pessoas falam que o samba começou lá no Rio, nasceu no Rio. Não nasceu no Rio, ele nasceu no continente africano. E tem uma discussão em que país que nasceu, que veio nesse resgate. Bem, nós temos aqui, hoje nós estamos vivendo aqui no Brasil dois assuntos muito complicados, que é a questão do racismo cultural, que já foi discutido em várias falas, foi colocado aqui, essa questão do racismo cultural, onde o samba está enraizado, recebe em raízes do samba como racismo cultural, e a questão do racismo religioso, que é muito sério hoje aqui no Brasil. Isso veio agora no último desfile que teve no Rio de Janeiro, que foi através da escola de samba, essa campeã Grande Rio, tá? Que assim, eu tive o prazer de estar lá no desfile da Grande Rio, tá? Eu vi assim, cara, a base de muita resistência, o São Guerreiro da Grande Rio. Foi uma coisa que calou a boca de muito racista religioso aqui nesse país. E nós temos que estar em outras oportunidades, isso é uma proposta, tá? Que está aprofundando mais nessa discussão. É sério? Como tem outras coisas que a gente tem que estar discutindo aqui, como o Sofio colocou aqui, sobre a questão de camarote, por exemplo, uma coisa que eu fico assim, totalmente revoltado quando eu vejo um desfile de escola de samba, olha aqui esse camarote ali dentro do escola de samba, o pessoal das velha guarda, que se tem escola de samba hoje, a gente tem que olhar para o pessoal das velha guarda, não tem lugar para ficar dentro daqueles camarotes.
percebe? Não tem espaço para ninguém naquele camarote. E isso é uma coisa que tem que ser revista também aqui no desfile de escola de samba do Estado de São Paulo. Ana Paula, pode? 3 minutos, por favor. Então, assim, essa questão que a Ana colocou da religião, não sei se eu entendi direito, assim, você falou sobre as igrejas se aproximarem das quadras, é isso? E proibir, né? Então, a gente teve, aqui na Piedade, né, estava proibido de ensaiar. Ainda está, Ana Paula, ainda está, na verdade. A gente vai, o ensaio acontece por existência pura. O Novo Império também teve uma época que ficou bem complicado, a gente chamar mais cedo, não funciona nada. Mas eu acho que isso, gente, assim, tem vários elementos para mim. Que é justamente quem ocupa esses lugares, de quem faz as leis, de quem tem o poder da caneta. Infelizmente, nós estamos numa escalada conservadora e o conservadorismo ele tem um alvo, que é a cultura negra e periférica, né? Que é a nossa humanidade. Então, tudo que é nosso deve morrer. Entendeu? Se a pessoa diz que eu não sei botar o silencioso, eu estou recusando a pessoa, ela não consegue ser recusada. E outra coisa, essa questão da mercantilização, eu não falo nem do camarote. Para mim, o maior exemplo de mercantilização do carnaval, assim, em termos do dia do desfile, antes você tinha várias famílias que praticamente faziam piquenique na arquibancada, que era a coisa mais linda, né? Você trocava. Agora não tem isso mais. Em alguns momentos a gente percebe a arquibancada vazia, um espetáculo gigantesco daquele. Então, assim, essas questões do camarote, da arquibancada, dessa gestão, é uma coisa que realmente a gente tem que rever. Agora, qual é o nosso poder, né, diante disso? Eu penso que um caminho eu acho que tem que ter subvenção pública do carnaval. Esse ano teve um tapume lá, né? Eu acho que tem que ter garantia pública do carnaval. E a garantia de verba pública não se justifica só pela renda e pelo retorno econômico que o carnaval produz. Tem que ter subvenção pública, porque é um bem cultural dessa sociedade e tem que ser tratado como tal, porque ninguém questiona qualquer dinheiro que vá para a festa da polenta, mas o carnaval se questiona. E é isso. Presidente, fica à vontade de fazer uma consideração, 3 minutos. Está acontecendo no carnaval o que aconteceu com os campos de futebol, acabaram com a geral. É um local onde você com R$5 você assistiu a partida empobrecido, se divertindo. A escola de samba, desde quando começou a privatização, colocada através de uma concessionária, eu falei que quem fez o carnaval foi excluído do carnaval. É muito angustiante para o visitante, para o brincante. Você entra na avenida e vê uma segmentação muito clara. É a faixa de gás, que é ali na concentração, e os kibbutz lá com água. É claro, as pessoas se agarrando nas telas para nos ver, até para dar a mão. A grade não deixa sequer passar a mão, né? Então essa segregação do carnaval, né, e das pessoas que fizeram o carnaval, que eu sou da época do desfile, gente, da Avenida Princesa Isabel. Vitória tinha o carnaval dos ricos, que era nos clubes, e o carnaval dos pobres era na Avenida Princesa Isabel. Então a gente descia ali a Princesa Isabel. Aí os pobres desciam e os bacanas não olhavam para a gente, né? Aí quando o carnaval ganhou a mídia, foi nos anos 70,
todo mundo veio para o carnaval e querendo desfilar somente no lado direito da avenida, onde está o quê? A câmera. Aí a gente vai na música de Adoniran Barbosa, né, das mariposas. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta, tem volta da lâmpada para se esquentar. E assim que é o carnaval segregado. E isso angustia. Querendo, João, para finalizar, Eu ia feliz. Eu acho que nós temos uma situação em que a sociedade se transforma, como eu disse, a sociedade se transforma e com isso são acompanha, porque a gente não está fora da bolha. Então, assim, o impacto, na minha opinião, dessa avalanche, desse fundamentalismo religioso, para cima das manifestações culturais, que são manifestações culturais trazidas pela população negra, se dá por esses mecanismos, mas também se dá por nossa vista não fazendo um fortalecimento bíblico dentro do território. Quando a escola de samba se vincula com o seu território, não há denúncia alguma que derruba ela. Porque se você faz processo de trabalho o ano inteiro, vinculando, trazendo as pessoas para dentro da escola, você tem retorno dessa comunidade e não há denúncia de igreja, de quem é crente, quem não é crente, contra a escola de samba, porque ela faz um trabalho, ela não faz só o barulho, porque o que eles questionam é que a gente só faz o barulho. Então vamos mostrar o nosso trabalho, a nossa ação dentro de um território que tem território com situação de vulnerabilidade social, e nós estamos aqui, a gente consegue fazer isso. Nós temos diversos profissionais que hoje podem fazer a escola de samba para além do samba. A minha opinião é que algumas críticas que o samba hoje leva, muito se dá por nós nos obtínhamos o ano inteiro e só querer discutir carnaval agora em dezembro, dia 2 de dezembro. Nós temos que discutir o carnaval e samba o ano inteiro, fazendo estratégia, fazendo movimento na escola pública, indo no CRAS, indo no CRES, indo no Escrevo, fazendo tudo. É porque senão a gente vai fazer. A questão dos camarotes que vocês falam, essa questão do mercado invadir as escolas de samba, eu costumo falar que seu aluno que ele é culpado. Porque tem uma ata da Piedade, de 1970 e pouco, que fica pouco tempo para falar isso, em que Haroldo foi convidado para ser o presidente da Piedade, e ele não quis. Eu falei, não, eu quero porque eu tenho dinheiro, porque naquela época já falava isso, que para ser presidente de uma escola de samba tem que ter dinheiro, isso tem na cabeça do povo. A própria comunidade, ela é colocada na cabeça dela que ela não tem condição de ser, por exemplo, a liderança principal da escola de samba, porque ela é pobre, ela não vai poder bancar a escola de samba. Ela vai poder fazer a estratégia que a escola de samba vai tirar, a escola vai cair. Porque o preto pobre do morro assumiu, a escola vai cair. Ele tem dinheiro, como é que ele vai bancar? E os ricos assumem, a escola está como? A maioria do povo que é apaixonado por suas escolas. Pois é. A maioria do povo que é apaixonado, ele roubou o dinheiro. Ele roubou. Não, mas isso aí é qualquer presidente que entra, qualquer pessoa que entra, já entra como uma vítima, né? Qualquer um que entra, já entra. Então é isso. E é isso. Eu acho que eu vou ficar por aqui agradecendo pelo convite. Muito obrigado. Foi ótima essa conversa. E é isso. Gente, surgiram duas ou três perguntas, mas infelizmente a organização está falando que tem que encerrar porque o tempo está curtíssimo. Eu acho que todos que estão aqui têm acesso às pessoas da mesa. Se não quiser conversar, dialogar, perguntar, só chegar aqui, né? Aqui que nós estaremos aqui. Infelizmente o tempo está curto. Nós teremos agora a pergunta oficial, né, do evento do Samba do Quero Ver, o Jovem Vale Música, sessões de cinema e a apresentação da Elane Vieira. Peço desculpas a quem queria perguntar, mas graças a Deus aqui todos nós somos acessíveis a perguntas e a diálogo, então passamos a palavra. Qual é a origem da palavra samba? Mas essa questão daí, tem a pessoa já tem elegância se buscar lá, né? Vem de monte, ainda não bateu a martela ainda sobre a origem da palavra. Gente, é isso, muito obrigado e desculpa.